O couraçado Bismarck foi um dos maiores navios de guerra construídos pela Alemanha nazista, batizado em homenagem a Otto von Bismarck, responsável pela unificação da Alemanha em 1871. Ele e seu irmão, Tirpitz, foram os maiores navios já feitos por uma potência europeia até então. Para os historiadores, o Bismarck foi um salto quântico na engenharia naval alemã e, sem dúvida, o navio mais poderoso do Terceiro Reich, palavra que traz sentido de império, governo. Como outros navios de guerra, o seu casco era revestido, mas o Bismarck possuía uma camada extra de armadura parafusada. Quando o Bismarck afundou em 1941, levou consigo mais de 2.000 homens e uma quantidade absurda de segredos para o fundo do Atlântico. Durante décadas, muitos acreditaram que a sua história havia terminado ali. Uma narrativa de poder, orgulho e destruição. Pesquisas recentes indicam que essa era só a ponta de um iceberg de mistérios. Tanto é que, supostamente, até os comentaristas americanos Tucker Carlson e Jess Waters passaram a se interessar pelo caso. Eles sugerem que há uma carga oculta nos destroços do Bismarck. Segundo eles, lacunas nos registros oficiais indicam que o suposto tesouro pode não ser apenas uma lenda, mas algo real, escondido no fundo do oceano. E o pior, esse tesouro pode ser muito mais sombrio do que imaginamos. Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Nas sombras da Europa dos anos 1930, enquanto a máquina de guerra de Hitler ganhava força, a Alemanha lançou uma arma destinada a aterrorizar os mares: o encouraçado Bismarck. Encomendado em agosto de 1940 e batizado em homenagem a Otto von Bismarck, o navio já era considerado lendário antes mesmo de disparar seu primeiro tiro. Com mais de 244 metros de comprimento e mais de 50.000 toneladas de deslocamento, impressionava pelo tamanho. O Bismarck era maior que quase todos os navios que enfrentou. Seus canhões de 381 milímetros lançavam projéteis perfurantes a mais de 30 quilômetros, protegidos por um cinturão de blindagem de mais de 30 centímetros de espessura. Além disso, era um dos mais rápidos da época, capaz de atingir até 30 nós, mais de 50 quilômetros horários. Em todos os aspectos da guerra naval, o Bismarck era uma fera, uma fortaleza flutuante, símbolo de um império que queria parecer inabalável. Para a Kriegsmarine, a marinha de guerra de Hitler, o Bismarck era uma peça-chave na estratégia de cortar a linha de suprimentos da Grã-Bretanha. O plano nazista era simples: deixe a ilha morrer de fome e ela se desintegrará. Mas havia algo além desse plano. A construção do Bismarck foi cercada de sigilo absoluto. Os projetos estavam espalhados por diversos departamentos do regime para que nem os próprios líderes do Terceiro Reich soubessem tudo sobre a grande fera. O alto comando alemão controlava rigorosamente o acesso ao projeto, as rotas e até os detalhes da missão. A propaganda nazista vendeu o Bismarck como invencível, uma máquina de guerra destinada ao domínio total. Mesmo assim, rumores circulavam nos bastidores democráticos, na inteligência britânica e até dentro do próprio exército alemão, sugerindo que aquela máquina escondia algo ainda mais impactante. Esses sussurros indicavam que o Bismarck não teria sido enviado ao mar apenas para combater. Embora projetado para a guerra, sua única viagem rapidamente mergulhou em camadas de segredo. Boatos diziam que a velocidade e a urgência da missão escondiam o desespero do Terceiro Reich e a necessidade de transferir a sua riqueza saqueada antes que fosse tarde demais. Em maio de 1941, os comboios do Atlântico eram a força vital do Reino Unido. Navios-tanque, cargueiros e transportes de tropas cruzavam águas perigosas todos os dias. Se Hitler cortasse
essa artéria, a Grã-Bretanha estaria derrotada. A Operação Heinerbom foi a resposta ousada da Alemanha. Em 18 de maio de 1941, o Bismarck deixou o porto de Gdynia, na Polônia, escoltado pelo cruzador pesado Prinz Eugen, equipado com radar e reconhecimento avançado. Juntos, esses dois navios formaram uma ponta de lança naval alemã. A missão? Invadir o Atlântico e destruir o máximo possível de navios mercantes aliados. No entanto, a operação foi um fracasso. Não se tratava de uma operação de grande escala. Era uma aposta de alto risco, mas com promessa de grandes recompensas. Apenas 2 navios, sem embarcações de apoio, suprimentos ou escolta pesada. O sucesso dependia da velocidade, surpresa e impacto. A ideia era chegar, causar caos, destruir o máximo possível e desaparecer. A inteligência alemã havia calculado as falhas nas patrulhas britânicas. O alvo não era a frota militar, mas os navios de abastecimento da ilha. Se o Bismarck e o Prinz Eugen conseguissem passar pelo Estreito da Dinamarca entre a Groenlândia e a Islândia, alcançariam o Atlântico aberto. Lá, seriam fantasmas inatingíveis flutuando no oceano. Contudo, os alemães não contavam com a astúcia dos analistas britânicos. Mesmo sem saber exatamente o que estava por vir, eles detectaram movimentações estranhas e começaram a se preparar. Naquele dia, interceptações de rádio captaram movimentações da frota alemã. Além da Marinha Real, a Força Aérea também percebeu um aumento na atividade dos fiordes noruegueses e nos portos do Báltico. O gabinete de guerra de Churchill não sabia onde nem quando o ataque viria, mas já sabiam que era iminente. A Marinha Real se mobilizou. Observadores redobraram a vigilância. Porta-aviões foram reposicionados. A fama do Bismarck já corria antes mesmo da batalha. E dentro do Terceiro Reich, a Operação Heinerbom escondia muito mais do que ataques a comboios aliados. O sigilo era extremo, até para os padrões do regime nazista. Só oficiais de alto escalão conheciam toda a missão. Algumas áreas do Bismarck foram isoladas e informações importantes eram transmitidas verbalmente para evitar interceptações. Mas então começaram as estranhezas. Decisões de última hora, registros incompletos, carga abaixo do esperado. O Bismarck transportava menos munição do que seria necessário para uma campanha prolongada. Isso levanta uma dúvida que intriga até hoje. Por que o navio de guerra mais poderoso da Alemanha foi enviado ao mar com um apoio mínimo, sem utilizar todo o seu poder de fogo? A pergunta ecoa entre historiadores, especialistas e teóricos da conspiração. Foram precisos anos até que as peças começassem a se encaixar. Muitas teorias sugeriam que o Bismarck transportava riquezas. Recentemente, surgiu a confirmação. O tesouro era real, mas era algo muito mais perturbador do que se imaginava. 24 de maio de 1941. As águas geladas do Estreito da Dinamarca estavam calmas, quietas demais. Patrulhas britânicas vasculhavam aquele corredor incessantemente. Sabiam que o ataque estava prestes a começar. Às 5h37 daquela manhã, o radar do HMS Suffolk captou 2 movimentos: o Bismarck e o Prinz Eugen surgindo na neblina. A patrulha havia terminado. O inimigo fora encontrado. O HMS Hood, orgulho da Marinha Real, e o HMS Prince of Wales, recém-saídos dos testes, avançaram para interceptar. A ordem era clara: entrar em combate imediatamente. O Hood era rápido e fortemente armado, mas vulnerável.
uma relíquia da Primeira Guerra Mundial. O seu projeto priorizava velocidade em vez de blindagem. Do outro lado estava o Bismarck, moderno, brutal, preparado para esmagar adversários. Às 5h54, os canhões foram ativados. As embarcações estavam a 24 quilômetros uma da outra, quando as primeiras salvas foram disparadas. Os britânicos atacaram primeiro, mirando o navio da frente, acreditando ser o Bismarck, mas era o Prince Eugen. Os alemães revidaram com precisão brutal. O Prince of Wales já começou a sofrer os primeiros problemas mecânicos e teve a sua capacidade de fogo reduzida pela metade. Às 6 horas, apenas 8 minutos após o início da batalha, o desastre. Um projétil do Bismarck atravessou o convés do Hood e atingiu o depósito de munição. A explosão partiu o navio em dois. De 1.419 tripulantes, apenas 3 sobreviveram. Mesmo danificado, o Prince of Wales continuou lutando. Seus tiros, agora mais próximos e certeiros, atingiram o Bismarck, danificando principalmente os seus tanques de combustível. Não foi um golpe fatal, mas o estrago foi significativo. A dianteira perfurada permitiu a entrada de água salgada, contaminando os tanques de combustível. O Bismarck estava ferido, não derrotado, mas agora limitado em alcance e velocidade. As opções diminuíam. O capitão Ernst Lindemann e o almirante Günther Lungens divergiam. Lungens, um nazista convicto, via a missão como um movimento político e estratégico. Mesmo com os danos, queria seguir em frente. Lindemann, preocupado com a tripulação e integridade do navio, sabia que continuar seria suicídio. O Bismarck vazava combustível, tinha o radar danificado e estava mais lento. Prosseguir significava perseguição certa e, provavelmente, destruição. Após discussões rápidas e tensas, decidiram. O Bismarck seguiria sozinho para Saint-Nazaire, na França, onde docas secas o aguardavam. O Prince Eugen continuaria a missão de ataque comercial. Foi a pior decisão possível. Sozinho, avariado e em águas hostis, o Bismarck se tornou um alvo perfeito. A Marinha Real estava no seu encalço. A notícia da destruição do Hood abalou até os militares britânicos. Para Churchill, foi um golpe pessoal e simbólico. A resposta veio rápida e dura. Afundem o Bismarck. A escolha de voltar para a França parecia lógica, mas trazia riscos. O caminho mais curto passava por águas patrulhadas e a Marinha Real já estava se reposicionando. Relatórios alemães da época revelam um detalhe estranho. O Bismarck carregava combustível limitado até mesmo para uma operação planejada. Então, por que sair com reservas parciais de combustível e munição? Documentos analisados após a guerra mostraram que alguns compartimentos inferiores do navio tinham acesso extremamente restrito. Até mesmo membros da tripulação de alto escalão eram proibidos de entrar em certas áreas, mantidas seladas por ordens superiores. Todos esses fatos, somados ao súbito destacamento do Prince Eugen e à urgência de chegar à França, já ocupada pelos nazistas, levantam a pergunta: o Bismarck carregava algo que não podia, de jeito nenhum, cair nas mãos dos aliados? E se essa mudança de rota não fosse só por reparos? Por que o porto francês já estava preparado para recebê-lo? Se a operação era tão bem planejada e o navio tão reforçado, por que havia uma rota alternativa já pronta? Bem, tudo indicava um plano dentro de outro plano. O Bismarck precisava chegar à costa, custasse o que custasse. A Marinha Real não tinha a menor intenção de deixá-lo escapar. Navios, submarinos e aeronaves britânicas já estavam em movimento para interceptá-lo. Eles ainda não sabiam exatamente para onde o encouraçado iria, mas sabiam que ele estava danificado e que o seu tempo estava acabando. Não era apenas uma missão de vingança pelo Hood. Havia
uma urgência estranha no ar. Algo que nem os jornais da época conseguiam explicar. Parecia que o que quer que estivesse a bordo não poderia, de forma alguma, chegar à costa francesa. Mais de 50 navios britânicos foram mobilizados. Cruzadores, encouraçados, porta-aviões e destroyers patrulhavam o Atlântico Norte. A Força Aérea Real também entrou na caçada. Aviões sobrevoavam o mar, submarinos caçavam no fundo e as estações de radar entre Islândia e Irlanda estavam em alerta total. Por quase 2 dias, o Bismarck sumiu, alimentando mais o mistério e o medo que ele trazia. Mas, na noite de 26 de maio, às 22h30, um hidroavião Catalina finalmente avistou o encoraçado. Ele estava a menos de 1.000 quilômetros da costa francesa. O Bismarck seguia direto para Saint-Nazaire. Se chegasse à costa, o controle alemão o protegeria. Poderia ser consertado, a sua carga secreta entregue e, quem sabe, voltar ao ataque, dessa vez com força total. O porta-aviões Ark Royal lançou diversas ondas de bombardeiros torpedeiros Swordfish, obsoletos, lentos e vulneráveis. Esses biplanos pareciam saídos da Primeira Guerra Mundial, mas eles tinham uma vantagem. Voavam baixo e devagar o bastante para confundir as defesas antiaéreas do Bismarck. No mau tempo e na escuridão, o Bismarck abriu fogo. Os bombardeiros desviaram, mergulharam e atacaram, até que um torpedo atingiu o leme do navio, travando-o. Agora, aleijado e sem controle de direção, o Bismarck começou a navegar em círculos. De ameaça, virou presa. Na manhã seguinte, os encouraçados britânicos King George V e Rodney lideraram o ataque, disparando à distância com projéteis de alto calibre. O Bismarck tentou revidar, mas sem manobra, os seus tiros foram erráticos e inúteis. Em meia hora, estava inoperante, com o convés destruído. Mesmo assim, os britânicos seguiram atirando por mais 1 hora. Relatos indicam que torpedos atingiram abaixo da linha da água, abrindo o casco. Às 14h40 veio a ordem final. Afundem o navio. Explosivos internos foram detonados, válvulas abertas para inundação. Dos mais de 2.200 homens, apenas 114 sobreviveram. O navio mais temido da frota alemã havia sido destruído. A Marinha Britânica retomava o controle do Atlântico. Desde o dia em que o Bismarck afundou, historiadores, analistas e mergulhadores tentam descobrir o que, de fato, ele transportava. Embora a missão oficial fosse atacar os comboios aliados, teorias alternativas nunca pararam de surgir. Algumas dessas teorias foram descartadas como paranoia de guerra. Outras, reforçadas por inconsistências nos registros navais alemães, continuam sendo investigadas. A mais intrigante delas é que o Bismarck estaria a caminho de um encontro secreto. Documentos da época e depoimentos do pós-guerra indicam que havia a expectativa de um encontro com um U-Boat, um submarino alemão, em algum ponto do Atlântico. No entanto, o motivo exato desse encontro permanece um mistério. Alguns sugerem que a missão envolvia a transferência de materiais essenciais, talvez componentes nucleares, elementos raros ou tecnologia experimental. Outros apontam para algo ainda mais sensível. Isso leva a teorias mais ousadas. Em uma delas, o Bismarck estaria transportando figuras-chave do regime nazista, oficiais de alta patente da SS ou cientistas importantes, escondidos em compartimentos secretos, fora do alcance do restante da tripulação. Especula-se que essas figuras estariam sendo levadas para a América do Sul ou outra zona sob influência do eixo, preparando-se para uma guerra prolongada ou uma fuga definitiva, caso a derrota se tornasse inevitável. Nenhum nome foi confirmado, mas registros dispersos de inteligência sugerem que havia, sim,
pessoal de alto valor cruzando o Atlântico naquele período. Outro detalhe intrigante foi a quebra do silêncio de rádio. Após ser danificado, o Bismarck transmitiu mensagens breves e criptografadas, contrariando o protocolo padrão. Essa violação deu aos britânicos informações suficientes para triangular a sua posição. Mas por que correr esse risco? A teoria mais aceita é a de sabotagem interna. Alguém a bordo enviando sinais secretos para alertar os aliados ou contatar agentes externos. O Bismarck foi localizado pela primeira vez em 1989 pelo oceanógrafo Robert Ballard, o mesmo que encontrou o Titanic. Infelizmente, as limitações tecnológicas da época impediram uma exploração completa. As profundezas, as correntes e o estado do naufrágio dificultaram qualquer análise mais profunda. Mesmo assim, os pesquisadores encontraram compartimentos intactos e selados. Alguns pareciam reforçados além do normal. Além disso, os registros oficiais de carga não correspondiam ao que foi possível observar. No início de 2025, tudo mudou. Uma expedição em águas profundas financiada por uma coalizão de governos europeus, oficialmente descrita como pesquisa arqueológica, chegou ao local do naufrágio com submersíveis de última geração e drones de corte de precisão. Contudo, segundo documentos vazados meses depois, o objetivo real era muito mais específico. A missão era acessar os convéses inferiores do Bismarck. De acordo com fontes internas, foram encontrados cofres lacrados e unidades blindadas presas ao casco, próximas ao porão dianteiro. Quando acessados remotamente, revelaram pilhas de barras de ouro, ornamentos cravejados de joias e artefatos religiosos saqueados em toda a Europa ocupada. Muitos desses itens foram rastreados até coleções particulares e museus da Polônia, França e Áustria. Entre eles, um esconderijo de moedas romanas desaparecidas do Museu do Louvre desde 1940. Mas o que mais surpreendeu os pesquisadores veio a seguir. Abaixo do tesouro, recipientes de aço lacrados com o símbolo da águia do Reich. Dentro deles, centenas de páginas de documentos preservados. Os documentos continham comunicações criptografadas entre o alto comando nazista e embaixadas estrangeiras, mapas de rotas de suprimentos para o pós-guerra e esquemas de sistemas de armas nunca vistos. O achado mais chocante foi um arquivo rotulado como Sudamérica 1945-1950. O conteúdo descrevia planos de sobrevivência de líderes nazistas na América do Sul, junto a tesouros, materiais estratégicos e informações sensíveis. Uma tentativa clara de preservar o regime, caso a Alemanha ruísse. Hoje, sabemos que o Bismarck não era apenas um navio de guerra. Ele era um cofre flutuante, um mensageiro, um bote salva-vidas de um regime que já previa sua queda, talvez até o seu renascimento em outra parte do mundo.